Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e hoje eu vou entrevistar esse garotinho aqui. Dá um oi pro pessoal, Simba. Dá um oi pro pessoal, Simba. Esse é meu cachorro e hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito importante em biologia, que é seleção natural. Seja bem-vindo, Simba. Toca aqui, high five. Muito bem, cachorro, muito bom esse aqui. Simba, você sabe qual é a sua espécie? Você sabe de qual espécie você é? A qual espécie você pertence? Bem, ele só está querendo brincar, né? Não respondeu. Mas a espécie que ele faz parte se chama Canis familiaris, né? E o interessante é que o nome científico ele traz muita informação sobre o animal. Perceba então o seu nome científico, Canis familiaris. Você pertence a essa espécie. E essa espécie, né, ela tem duas partes que compõem o nome dela. Canis é um epítopo de gênero, que diz a que gênero você pertence. Você então faz parte de um grupo de canídeos, né? Por exemplo, o lobo, o coiote. Você faz parte desse grupo de animais. Exatamente. E você tem um epítopo que define a espécie, formando então a espécie Canis familiaris. Você então seria um animal do grupo dos canídeos que convive no ambiente familiar. Canis familiaris. Sabia disso? Simba, você sabe qual é a sua raça? Não sabe? Sua raça é Spitz alemão. A palavra Spitz significa pontiagudo, pontudo. E diz respeito a uma característica que você, como cachorro, tem. Que é o quê? Um biquinho pontudo, orelhinhas pontudas, perfeito? Uma aparência, inclusive, de lobo. Fora isso, você tem muito pelo no corpo, que o define, muito pelo aqui, ó, muito pelo, certo? E também um rabinho empinado para cima. Como é que é o seu rabinho? Ah, obrigado por mostrar seu rabinho. Ele é empinado para cima, né? Além disso, você tem essa bochechinha aqui, ó. O seu focinho é tão pontudo, mas tão pontudo, olha como é que é pontudinho, que cria uma espécie de bochechinha dos lados. É aqui, ó, suas bochechinhas. Essas são características que definem a raça Spitz alemão. Lembrando também que o Spitz alemão tem variedades dentro de si, dentro da própria raça Spitz alemão tem variedades internas. Existem os Spitz que são grandes, os chamados Wolf Spitz, né? E tem os Spitz que vão sendo miniaturizados, passando pelos Spitz médios, que é esse aqui, esse caboclo aqui, e ainda Spitz menores, miniaturas, e os Toy Spitz, que são também chamados aqui no Brasil de Lulus da Pomerânia ou fora de Pomeranians, né? Então, existe ainda uma variedade dentro da raça do Spitz alemão. A verdade é que existem cerca de 400 raças diferentes de cachorro. E estudos genéticos mostram que a grande maioria dessas raças surgiu há pouco mais de 200 anos. Uma coisa muito recente. E ainda, esses estudos mostram que a grande parte dessas novas raças que surgiram estão associadas à mudança do hábito de vida do ser humano. O ser humano, que antigamente era um animal caçador, né, e nessa época mais pré-histórica já teve contato com os primeiros canídeos que dariam origem a essa espécie, Canis familiaris, né? Os animais daquela época eram também animais de porte grande, ferozes, que ajudavam o ser humano na caça. Em seguida, né, o ser humano teve uma mudança de hábito de vida, de caçador para um hábito de vida mais sedentário, né, em fazendas, cuidando de rebanhos, plantando. E os cachorros, nesse contexto, eles sofreram um segundo passo de domesticação, sendo cachorros um pouco mais dóceis, mas ainda assim sem nenhuma seleção muito grande em variedades. O que gerou essas novas variedades de cachorro foi justamente a mudança de vida do campo, a mudança de vida humana, do campo para a cidade. E aí, nesse contexto, o animal deixou de ser um animal grande e feroz e começaram a surgir, então, mais miniaturizações de cachorro e cachorros muito mais dóceis, né? Então, nesse contexto, começaram a surgir as miniaturizações de Spitz, né? Outras raças, Lhasas e várias outras raças, né? Bem, o Simba se foi nesse momento, mas eu imagino que para a parte inicial que eu precisava mostrar para vocês já é o bastante, né? Agora eu pergunto para vocês, por que essa variação toda de animais aconteceu, surgiu, né? E para explicar esse fenômeno, eu gostaria de trazer para vocês uma informação dos criadores, né? Os criadores, de uma forma geral, eles conhecem muito das espécies que eles trabalham, das raças que eles trabalham, conseguem justamente, por exemplo, analisar um animal e dizer se aquele animal está no padrão da raça ou não está, né?
E eles conseguem, inclusive, criar novas raças. E eles fazem isso por meio de um mecanismo chamado seleção. O que é seleção, né? Seleção nada mais é do que um criador em específico pegar um animal, uma raça de um animal e analisar ali alguma característica que ele quer que seja exacerbada, que seja valorizada nas próximas gerações. E se ele vê aquela característica e quiser exacerbar aquela característica, ele basta fazer um cruzamento daquele animal com outro que tem a mesma característica. E ao fazer isso, ele está fazendo uma coisa chamada seleção. Tá? Então ele está selecionando a característica nos indivíduos que ele cria, e ao cruzá-los, ele está fazendo com que aquela característica se perpetue e permaneça, ou ainda que aumente, né, ou fique mais visível nas próximas gerações. O nome desse fenômeno, como eu já falei, estou repetindo, é seleção. Com base nesse critério, por exemplo, os criadores conseguiram fazer com que animais tivessem orelhas pontudas, né, como no caso dos Spits, né, de uma forma geral, ou orelhas caídas, como no caso de um Beagle, por exemplo, um pelo mais curto também. Fora isso, tiveram também variedades onde eles desenvolveram pelos escorrendo pelo corpo, né? Ou ainda pelos encaracolados, como no caso do Poodle, ou ainda um focinho mais achatado, né? Pelos cruzamentos selecionados, né? A seleção atuando, então você consegue escolher animais de focinhos menores nas gerações e fazer com que eles se reproduzam, produzindo filhotes, então, com essa característica ainda em avanço, né? Com os focinhos cada vez menores, a chegar ao nível, por exemplo, de um bulldog. Você pode também controlar o tamanho do animal, chegando inclusive a ter animais gigantes como o dog alemão, né? E tem ainda um animal que lembra muito meu cachorro, que é o Papillon. Se vocês olharem, a única diferença que eu vejo visualmente, né, é que ele tem mais pelo na região das orelhas, mas em termos morfológicos são muito parecidos. Mas é aqui onde eu quero chegar, gente, nesse assunto. Seleção natural é um termo que foi cunhado por Darwin, né? Na verdade, tanto Darwin, Charles Darwin, como Alfred Russel Wallace, eles perceberam esse fenômeno da seleção natural de forma conjunta. Entretanto, Darwin ele desenvolveu essa teoria, né, com muito mais argumentos, produziu um texto muito maior do que o de Wallace e por isso ele acaba levando mais os louros dessa descoberta, né, da descrição da seleção natural do que o Wallace. Mas, para deixar bem claro, Darwin ele viveu nessa época em que várias raças de animais surgiam, né, pelos criadores. Ele, até pelo fato de ser rico, não precisava trabalhar, né, arduamente, como o caso do Wallace, né, que ele precisava realmente trabalhar, ir a campo para trazer materiais, né, para se sustentar. Darwin se deu ao luxo de ser mais observador nas criações domésticas. Ele, inclusive, tinha criações próprias de pombos, por exemplo, né, participava dessas sociedades. E aí ele conseguia perceber nas criações dele e nas criações dos outros criadores o quanto uma característica consegue ser selecionada, né, consegue aparecer, ser valorizada, né, ser aumentada por meio de cruzamentos específicos, por meio dessa seleção nos cruzamentos. E com base nesse conhecimento prévio que Darwin tinha e também com base no conhecimento que ele também já tinha de textos de Malthus, né, que mostram que as populações humanas, por exemplo, crescem demais e o alimento não, e por causa disso as populações humanas entrariam em competição e vários indivíduos poderiam morrer, né? Darwin ele juntou esse conhecimento que ele tinha de variedades domésticas com os conhecimentos de Malthus e criou o termo seleção natural. O que ele quis dizer é o seguinte, é que o ambiente também faz seleção das melhores variedades, das melhores formas dos organismos. E essas melhores formas, né, conseguiriam reproduzir e deixar mais descendentes. O termo então que ele cunhou é seleção natural, parafraseando um termo que já era conhecido, que é seleção, né, das formas domésticas, né? Ele só usou o termo seleção, mas acrescentou natural, para dizer que é uma seleção que a natureza faz, diferente da seleção que os criadores fazem. E como é que funciona a seleção natural, em outras palavras? Existem naturalmente, né, na natureza, indivíduos com diversas variedades dentro de uma espécie. Algum tem uma perninha um pouco maior, uma perna um pouco menor, um focinho um pouquinho maior, menor, um comportamento um pouco diferenciado do outro, características variando entre os indivíduos de uma espécie. Então aquela máxima de que você é único no universo, ela é verdadeira para todos os organismos na natureza. Mesmo que imperceptível aos olhos humanos, existe sim variedade entre os indivíduos na natureza, mesmo que mínima. E o interessante é que essas características diferentes no ambiente, né, conferem aos animais diferentes habilidades de explorarem esse ambiente.
Então animais que tiverem, por exemplo, uma perninha um pouco maior conseguem correr mais. Esse correr mais pode ser bom para pegar uma presa ou para fugir de um predador. Né? Animais com uma coloração um pouco mais não chamativa, né? Conseguem se esconder melhor, camuflar melhor no ambiente, então fugindo de predadores. Então essas pequenas vantagens nas características fazem com que o animal consiga sobreviver por mais tempo. E sobrevivendo por mais tempo, ele vai conseguir, logicamente, reproduzir por mais tempo. E ao reproduzir por mais tempo, ele vai deixar mais descendentes com as mesmas características dele. Então isso é a ideia de seleção natural. Seleção natural, de uma forma bem simples, é a reprodução diferencial dos indivíduos que estiverem melhor adaptados ao ambiente, que conseguirem explorar melhor o ambiente e por isso estarem mais aptos ao ambiente. Lembrar que não necessariamente estar adaptado ao ambiente é ser o mais forte. Não necessariamente. Às vezes o indivíduo que se esconde melhor está mais adaptado ao ambiente. Agora, uma outra pergunta. O que gera essa variedade dentro dos organismos? E isso é um tema de outras histórias. A gente sabe que Darwin, ele cunhou seleção natural, mas os mecanismos de geração de variedade dentro dos indivíduos não estavam corretos, né? Ele usou, por exemplo, uso e desuso, que é uma explicação que hoje em dia não é aceita, né, como correto para explicar a variedade dentro dos indivíduos. Né? Darwin não tinha um conhecimento de genética. Mas tudo bem. Então isso é a explicação de seleção natural. É a mesma coisa que seleção de variedades domésticas, né? Só que é uma seleção que a natureza faz e não criadores de animais fazem. Só para deixar bem claro, o primeiro capítulo do livro A Origem das Espécies, do Darwin, versa justamente sobre a variação nas variedades domésticas. Né? Ele estudou muito variedades domésticas para desenvolver a teoria dele. Gente, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram dele, por favor, deixem um like para mim, compartilhem também com pessoas que vocês acham que vai valer a pena aprender um pouco mais de seleção natural. E eu gostaria também de agradecer a vocês, aos inscritos no canal. Eu tenho percebido que o canal está começando a crescer e eu vejo também os comentários nos vídeos anteriores que eu posto. Fico muito feliz com esses comentários, com as críticas, né? E eu quero realmente agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo também em divulgar o canal. E no mais, um abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.